E aí pessoal, voltamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre empatia. Você sabe o que é empatia? Ou melhor dizendo, você consegue ser uma pessoa empática com as outras no seu dia a dia? Caso você não saiba o que é ou não consiga manifestar isso no seu dia a dia, nós queremos pedir para você ficar até o final desse vídeo porque com certeza vai te ajudar. E nós vamos começar aqui dizendo sobre o que é a empatia, para você entender antes da gente falar sobre os tipos de empatia. Vamos lá. Então, pessoal, a empatia, ela nada mais é que a capacidade de você se colocar no lugar das outras pessoas emocionalmente e racionalmente. Nós temos 3 tipos de empatia e elas se diferem entre elas, que esses 3 tipos são a compassiva, a emocional e a cognitiva. Né? A gente vai estar falando sobre elas agora um pouquinho, explicando um pouquinho e fazendo aquela associação que a gente faz um pouquinho com a Bíblia. Então, pessoal, a primeira empatia que a gente vai citar aqui é a empatia cognitiva, que é aquela empatia onde você tenta se colocar no lugar das pessoas, né? Tentar filtrar aquilo que você vai dizer para poder não ferir aquela pessoa. Quero falar algo para Lucas, mas eu vou pensar primeiro em como que ele vai reagir ao que eu vou falar, ou pensar assim: será que eu gostaria de ouvir dessa maneira o que eu tenho para falar para ele? Eu acho que eu ia me ofender, ou não, tá legal. Então a gente sempre vai ter essa comparação. Então essa é a comparação cognitiva. Até porque a gente precisa entender que cada um tem uma história. Não é porque a pessoa ela tem um comportamento hoje que esse comportamento ela ganhou da noite pro dia. Não, ela tem uma história. Ela foi construindo e desenvolvendo isso ao longo da vida dela. E normalmente a nossa primeira posição em relação a ver alguém fazendo algo que a gente julga ser errado ou julga ser um comportamento que aquela pessoa não deveria estar fazendo, normalmente a primeira coisa que a gente faz é criticar, é liberar palavras negativas sobre a vida daquela pessoa e, dentre várias outras coisas. Só que o que a gente precisa entender é que aquela pessoa, ela tem aquele comportamento porque ela tem uma história. Então eu só vou ter capacidade para poder falar com aquela pessoa, talvez de um jeito repreensível ou qualquer outra coisa do tipo, a partir do momento em que eu entendo a história dela. Porque Provérbios 12:18 vai dizer que existem palavras que ferem mais do que a espada. Existem palavras que elas doem mais do que um soco, do que um tapa, né? E é por isso que a gente precisa muito se policiar nessa área, porque hoje em dia a gente vê que tem uma pessoa que ela tem um comportamento e que a gente sabe que é um comportamento que não é um comportamento legal, que prejudica não somente ela, mas as pessoas que estão ao redor dela. E ao invés das pessoas fazerem uma abordagem correta, elas já chegam cancelando, criticando e fazendo muitas outras coisas. Na era do cancelamento, sem tentar entender. Às vezes a gente tem que tentar entender o que está se passando na cabeça. É difícil, mas tenta, chega, conversa com a pessoa. Aí, quando a pessoa apresentar os seus pontos de vista, você vai pensando na melhor maneira nas palavras que você vai usar para poder falar com ela. Porque você vai ter autoridade para falar com aquela pessoa. Exatamente. A partir do momento que você entende a história dela. Bem, pessoal, o segundo tipo de empatia é emocional. Eu acho que a empatia que todo mundo conhece, né? Sim. A empatia emocional é aquela que você compartilha dos sentimentos dos outros, né? Que é quando, por exemplo, um amigo seu passa na faculdade ou compra o carro zero e ele vem com aquela empolgação te contando aquilo e você se empolga junto com ele e todo mundo feliz. Mas também pode ser aquele lado da perda de um amigo. Por exemplo, seu amigo perdeu uma pessoa que gosta muito, que tem um carinho que é muito importante para a vida dele, que ele tem um carinho muito grande e ele está sentindo aquela dor, aquele vazio naquele momento, e você oferece um ombro amigo, um abraço, porque a gente sabe que nesse momento é um momento difícil, onde nem tudo que a gente vai falar vai preencher aquele vazio que aquela pessoa deixou. Mas você tá ali, às vezes com um abraço, estando lado a lado, chorando junto, compartilhando desse sentimento, e isso também é empatia. Na palavra a gente vai ver que Paulo ele vai dizer pra gente que a gente tem que manifestar esse tipo de empatia. Em Romanos 12:6, Paulo ele vai dizer: se alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso entra aqui no que Fran falou, porque muitas das vezes alguém chega muito animado, contando uma notícia, e muitas das vezes o comportamento da outra pessoa que está recebendo a notícia é indiferente.
Por exemplo, eu sou um amigo que passei na faculdade. Aí eu passo, chego pra Fran todo animado, querendo que ela se anime comigo, e a Fran, ela simplesmente é indiferente a isso. Só um joinha, nossa, que legal. Só que eu queria mais empolgação dela, eu queria que ela compartilhasse da alegria que eu tô sentindo. Que ela sentisse, né, que ela viesse se alegrar. E fora que quando você se alegra, é um incentivo. Exatamente. Você dá pra pessoa. Tipo assim, você consegue ir até além disso. A pessoa vai se sentir motivada. E não só nas coisas boas, como o Fran falou, né? Mas às vezes eu tô passando por um momento difícil. Eu não quero palavras. Às vezes tudo que eu quero é alguém pra compartilhar ali aquele momento, estar ali apenas junto comigo em silêncio, entendeu? Mas vai estar ali sentindo o que eu tô sentindo. Até mesmo um desabafo, você se prestar a ouvir o que a pessoa tem pra falar. Então você tá compartilhando ali de sentimentos. Isso é empatia emocional, né? Então, pessoal, o terceiro tipo de empatia é a empatia compassiva. E essa empatia, ela funciona da seguinte maneira. Você tá vendo que seu amigo tá precisando de uma ajuda e você se dispõe. Não só seu amigo, tá? Uma pessoa está necessitada de algo. É mais aquele tipo de empatia que não fica só em palavras, mas... em atitudes. Em atitudes, né? E você vai lá e supre essa necessidade ou você se dispõe a ajudar, né? Então, o exemplo que eu vou usar aqui é, por exemplo, um vizinho seu tá lá passando mal. Esse vizinho não tem como se locomover até uma emergência e você tem um carro na garagem. Você pega o seu carro, pega o vizinho, coloca dentro do carro e leva para a emergência. É um tipo de empatia. Acho que a gente, como a gente fala, é sempre o poder de se colocar a forma de se colocar no lugar das pessoas. Exato. Então você se põe naquela situação, poxa, se eu não tivesse o carro e ele tivesse, ele me levaria. Ou eu pediria ajuda a ele também. Então, por que não eu fazer isso por ele? E é exatamente isso. Você pegou, levou seu amigo ou vizinho até o hospital no momento que ele precisava e às vezes ali a vida dele foi salva através dessa... E na Bíblia a gente vai ver que tem uma história sobre isso que é em Lucas, capítulo 5, no versículo 18, que vai dizer bem assim: E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Essa história é interessante porque fala de 4 amigos que identificaram a necessidade de um amigo que era paralítico. E Jesus, ele tinha o poder de curar, ou seja, a solução do problema daquele amigo era quem? Era Jesus, porque Jesus podia curar ele. Mas havia um problema, a multidão estava muito grande, não tinha como ele passar dali. Então o que esses amigos fizeram foi pegar aquele homem que estava ali, ele era paralítico, e subir até o telhado da casa e descer aquele homem. Então, eles identificaram uma necessidade daquele homem e eles não ficaram só na teoria, dizendo, não, vai dar certo, você vai conseguir. Não, eles pegaram aquele homem, levaram até o teto da casa, abriram e desceram aquele homem. Ou seja, com base na necessidade daquele amigo, eles agiram. Então, isso é a empatia compassiva, é você identificar a necessidade de alguém e não ficar só em palavras, mas também agir, né? A Fran deu o exemplo aí de socorrer, e às vezes você não precisa nem esperar a pessoa pedir ajuda, você viu que a pessoa está em necessidade, você pode ajudar, não custa nada. Exato. Você chega lá e ajuda. Esse é o tipo de empatia que a gente precisa começar, né, a desenvolver mais. Bem, pessoal, esses foram os 3 tipos de empatia. Então, de novo, vai. 1, 2, 3 e... Bem, pessoal, esses foram os 3 tipos de empatia que a gente quis citar aqui pra vocês. Quis citar não, são os 3 tipos de empatia. Não, repete, vai. 1, 2, 3 e... Então, pessoal, esses foram os 3 tipos de empatia, né, que nós trouxemos aqui pra vocês. Só que tem uma observação que eu quero deixar. Muitas das vezes vocês vão encontrar pessoas que vão praticar apenas 1, 2 ou até os 3. Ou não vão praticar nenhum, que infelizmente tem pessoas que não praticam nenhum tipo de empatia. E é normal isso acontecer. Só que o que a gente quer deixar, assim, sabe, destaque nessa questão da empatia é que na atualidade o que a gente tem passado nos dias de hoje seria essencial que nós aprendêssemos a praticar esses 3 tipos. O mundo está necessitado dessa colocação, né, de se pôr no lugar do próximo, de tentar compreender para poder ajudar. E a gente vê que Jesus, quando ele veio aqui à Terra, ele tentou compreender todos os lados.
lados. Ele não ficou só do lado dos judeus, posso falar assim, né? Dos judeus, né? Porque ele que é um judeu. É uma brincadeira nossa, só pra descontrair, mas tipo assim, quando ele veio, ele não ficou só do lado do povo dele, mas ele também ficou. Até dos samaritanos, né? Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Então, assim, ele ficou do lado dos judeus, do lado dos samaritanos. Ele não fazia acepção de pessoas. Exato. Né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar hoje, não fazer exclusão de uma porque eu sou mais apegada ao outro. Ou, tipo assim, eu não vou excluir vou botar o nome de um amigo nosso aqui, eu não vou excluir o Jonathan e, tipo assim, e abraçar mais o Lucas em algumas situações porque eu sou mais achegada ao Lucas do que ao Jonathan. Não tem isso. Se eu tô vendo que o Jonathan tem uma necessidade, eu vou ajudar ele. Exato. E isso é algo que todos nós precisamos começar a fazer. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós esperamos que você tenha gostado, que tenha abençoado a sua vida. Se isso de fato aconteceu, queremos pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilha e comentar aqui o que vocês acharam, que vocês possam não só ficar na teoria de identificar qual é o tipo de empatia que vocês mais têm, né? Mas praticar isso aí. Ideias de temas que vocês querem que a gente procura, se a gente não souber, a gente tenta se aprofundar. A gente vai procurar e vai trazer aqui pra vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.